do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, segunda carta à igreja que estava em Corinto, capítulo de número 4. Eu confesso aos irmãos que eu cheguei aqui pedindo de Deus uma confirmação, e na segunda oportunidade que eu ouvi desse culto, a irmã fez leitura desse texto, e mais uma vez eu glorifiquei aos céus, porque o Deus que fala continua falando conosco. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 7, versículo de número 8 e versículo de número 9. Quem achou o texto diz amém. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podem tomar os nossos assentos. Amados e queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar nesta casa esta noite. O Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre, e como diz Jeremias no livro de Lamentações, é a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. Quero também dar a minha palavra de gratidão à vida do pastor Isaías, que nos fez esse convite, e pela confiabilidade desta oportunidade tão honrosa e também de muita responsabilidade. Trago um abraço da vossa co-irmã em Cristo, Assembleia de Deus Veiga Jardim, pastoreada pelo nosso pastor Divino Neves. Amados e queridos irmãos, a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, aproximadamente no ano 54 depois de Cristo, é uma carta no mínimo gloriosa. Essa carta ela nos traz alguns relatos um tanto quanto interessantes, a ponto de ser chamada de a carta ensanguentada, porque o apóstolo Paulo nesta carta relata a nós muitos acontecimentos e adversidades que ele sofreu no ministério. Se lermos o capítulo 11, por exemplo, encontraremos o apóstolo Paulo no versículo 1 dizendo que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, porque falsos profetas pregarão a vocês um evangelho que eu não tenho pregado, um Jesus que eu não anunciei, e vocês recebereis um espírito que não tendes recebido. Paulo ainda falando sobre esses falsos profetas, e adiantando os versículos no capítulo 11, aproximadamente no versículo de número 22, ele diz: porque eles são filhos de Abraão, eu muito mais, são judeus, eu muito mais, são discípulos de Cristo, eu muito mais, em mais prisões, em mais perseguições, em mais açoites. Aí no versículo 23 ele diz: porque eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um, eu fui apedrejado, sofri 3 naufrágios, 4 prisões, fui traído por irmão de igreja, por irmão de nação, sofri perseguição de bestas feras. E aí o que me chama a atenção é que Paulo padeceu tudo isso pelo Evangelho, e a gente começa a entender porque a carta mostra as aflições de Paulo, e é chamada de a carta ensanguentada. E se você perguntar para Paulo: Paulo, mas e aí? Vai parar por causa das aflições, por causa das dificuldades? A resposta que você vai encontrar é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, e as nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós um peso muito excelente de glória. Quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo isso daqui, me alegra muito o coração, porque a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de um homem que sofreu 4 prisões, 3 naufrágios, foi traído por irmão de igreja, traído por irmão de nação, sofreu perseguição, sofreu açoites, sofreu e padeceu muito por causa do Evangelho, mas para ele, aquilo que ele padece por amor ao Evangelho é leve e momentâneo. Aí a gente entende porque ele diz no capítulo 5 e no verso 7 que ele não anda por vista, ele anda pela fé. Porque quem anda por vista olha para Paulo e vê alguém abatido pelas dificuldades, pelas adversidades e pelas intempéries da vida. Mas Paulo, pela fé, já vê os céus abertos, a trombeta tocando e os céus de braços abertos esperando. Paulo sabe exatamente que a eternidade é muito melhor e vale muito mais do que essas aflições que padecemos aqui. É por isso que ele diz: para mim isso é leve, também é momentâneo, porque eu sei em quem eu tenho crido, que o meu Redentor vive, e que daqui a pouco a trombeta toca e eu vou embora para Sião.
É por isso que Paulo escreve na segunda epístola a Timóteo, na sua segunda missiva pastoral, no capítulo 4, no versículo 7, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora uma coisa me falta, e não só a mim, mas para todos quanto amam a segunda vinda de Cristo, a coroa da justiça que me está preparada. Paulo sabe muito bem que ainda que seja difícil, que ainda seja de labutas, de dificuldades e de aflições, o ministério na terra, não só o ministério, a jornada com Cristo, ela é dificultosa. Tem momentos na nossa vida que parece que tudo está degringolando, que a gente não tem mais esperança de nada. Parece que a adversidade, a angústia é tanta que a gente não tem mais perspectiva. E a pergunta até é: Senhor, diante deste caos, o que eu faço? E a resposta é: só me resta adorar. A semelhança de Abacuque no capítulo 3, no versículo 17, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque tudo pode perder a perspectiva, pode não se ter mais esperança de nada, mas o meu Deus é fiel, e o que Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que tudo pareça estar caótica, Deus está no seu trono, e de lá Ele não sai mais. Ele é imutável, Ele é inerrante, e diante dEle eu posso lhe render graça, porque Ele não me desampara. Quando a gente lê o capítulo de número 4 dessa segunda carta, e no versículo de número 7, a gente perceberá que Paulo diz que a gente é um vaso de barro, que carrega tesouro escondido, para expressar a excelência de Deus. Vale a pena ressaltar que o que Paulo está fazendo é lembrar a gente a nossa origem, é lembrar que o homem é barro, que o homem é um vaso de barro, é lembrar a nós que a nossa essência não é de poderio, não é de majestade, é lembrar a nós que a gente não tem poder em nós mesmos, mas que tudo que tem de bom no homem é proveniente do Espírito Santo de Deus. Quanto no Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, Deus forma o homem do pó da terra, e a expressão pó ou barro, em hebraico é afá, que significa barro seco, é literalmente mostrando para nós qual é a natureza humana, quando o homem cai em pecado, no capítulo de número 3 do Gênesis, e a gente vê no versículo 19, Deus falando para o homem: porque você é pó, e ao pó tornará. A gente começa a ver a limitação humana, e quando a gente adianta as páginas sagradas, a gente percebe o quanto somos limitados. Se lermos Tiago capítulo 4 e versículo de número 17, vemos Tiago dizendo que o homem é como a neblina que logo passa. Ou se lemos o que Pedro escreveu, dizendo que o homem é semelhante a uma erva, que cresce e logo murcha. Ou como o salmista escreve, que o homem é como uma sombra que logo passa. Ou como Isaías escreve, que o homem é um caco de barro no meio de outros cacos de barro. A gente começa a perceber a limitação humana, olhando para os textos sagrados e para as páginas bíblicas. Eu chego à conclusão que eu não sou nada. Na verdade eu sou frágil, sou impotente, eu sou um barro seco, um afá, que se não for a presença de Deus eu nada posso. Só que o que me chama a atenção é o sopro de Deus nas narinas humanas, no capítulo de número 2 do livro do Gênesis, enquanto Deus sopra naquele boneco de barro, que até então é só uma formação de uma poeira seca, enquanto Deus sopra aquele fôlego de vida, que em hebraico é Nishmahaim, fôlego de vidas, a gente começa a perceber a nossa total dependência de Deus. E ai de nós se não fosse Ele, e ai de nós se não fosse a misericórdia dEle. Quem é o homem sem o fôlego de vida? O homem é barro seco, o homem não é nada. Só que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, pega a essência de dentro de si e transfere para o homem, para dizer assim para nós: eu sei que se não for a minha presença, de nada vocês servem. Se não for a minha graça, para nada vocês prestarão. Se não for a minha presença em vós, vocês não servem para nada. Então eu pego a essência de dentro de mim e coloco dentro de vós, porque vocês são limitados, mas eu sou ilimitado, e nada pode limitar o meu poder. Porque se a ciência disser
que não tem como parar o movimento de translação e rotação da terra. Eu vou para o livro de Josué e escuto Josué dizendo que lua, você se detém aonde você está, e sol no vale de Jezreel, e a Bíblia diz que o sol para, a lua para, o movimento de translação e rotação da terra para. A ciência não pode explicar, mas Deus olha do trono para dizer: eu não estou limitado à ciência. Se adentrarmos o Novo Testamento, perceberemos que nada podia limitar o meu Jesus Cristo andando sobre a face da terra. Não foram as enfermidades, não foi a morte, nada conseguiu limitar o poder soberano do meu Jesus. Os enfermos que lhe tocaram foram curados, os leprosos que chegaram até ele foram restaurados, os mortos que chegaram diante de Jesus foram ressuscitados. Enquanto ele morreu na cruz do Calvário, e quem sabe a morte pensou que havia se acabado, mas a Bíblia diz que é o terceiro dia, no domingo pela manhã, enquanto as mulheres vêm visitar o túmulo de Jesus, a pedra está removida, 2 anjos em cima delas para dizer: porque buscai o vivente entre os mortos. Ele não está mais aqui porque ele já ressuscitou, porque a morte não pode limitar o Senhor. 40 dias com seus discípulos aproximadamente, para chegar no Monte das Oliveiras e ser assúmpito ao céu. Aí no capítulo de número 1 de Atos, lá vem aquele chamado que todos nós conhecemos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e eu vos darei poder para pregar o Evangelho em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Aí a Bíblia diz que ele é assúmpito aos céus, e enquanto ele vai subindo, a gente perceberá que a gravidade também não tem o poder de limitá-lo, porque ele é ilimitado a tudo, ele é dono de todo o poder. Não é o salmista quem diz: uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que todo o poder pertence a ele. Ele é dono do poder, dono da majestade, e semelhante a ele não há outro. E sabe o que me alegra? Porque ainda que tudo aqui na terra pareça contraditório a nós, parece que tudo está perdido, parece que os nossos amigos, parece que os nossos líderes nos abandonam. Muitas das vezes na jornada da fé, tem muitas das vezes que a gente olha para um lado, olha para o outro, e se encontra sozinho, e como um vaso de barro, limitado e frágil, a gente pensa: acabou-se para mim, eu não tenho ninguém ao meu lado, parece que eu estou desesperançoso, parece que eu estou abandonado. E permita-me te dar uma notícia: abandono faz parte da caminhada de todo cristão. Não leia o que Paulo escreve na sua segunda missiva a Timóteo, quando ele diz: ora Timóteo, ninguém me assistiu em minha primeira defesa, nem você, meu filho da fé, esteve comigo, mas Deus me assistiu e me livrou da boca do leão. Agora permita-me te dizer uma coisa: quando João é colocado no Apocalipse, dentro daquela ilha chamada Patmos, aonde ele não tinha ninguém, não tinha pastor, não tinha irmão, não tinha ninguém para ombrear com João, não tinha ninguém para cantar com João, não tinha ninguém para orar com João. João se vê sozinho, abatido e triste naquela ilha de Patmos, quando de repente uma voz atrás dele aparece para dizer: João, levanta-te, tenha bom ânimo, e mostra para eles revelações grandiosas. E de quem é aquela voz? É a mesma daquele que no capítulo de número 15 de Mateus fez uma pergunta para eles dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Pedro toma a palavra e diz: ora Senhor, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, porque te viram chorar, parafraseando para que os irmãos entendam. Os que te viram curar com poder e autoridade diz que o Senhor é Elias, mas ninguém de fato sabe quem o Senhor é. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro novamente diz: Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem disseste, Simão Barjonas, não fora carne e sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitos não conhecem a essência de Jesus, ainda que a pergunta seja simples. Muitos, quando estão em uma situação adversa, não reconhecem que Jesus está com ele, porque não conhecem a complexidade de Cristo. A pergunta pode ser simples, mas a sua resposta ela é muito grande. Não dá para se mencionar em palavras quem Cristo é. A gente pode até tentar: quem é ele? Ele é a semente da mulher, ele é o Cordeiro Pascual, ele é o sumo
sumo sacerdote, a coluna de fogo, a nuvem de dia, a rocha ferida nas águas de Meribá, o profeta à semelhança de Moisés, capitão dos exércitos do Senhor, juiz, libertador, parente remidor, o rei fiel, o rei poderoso, o rebento de Jessé, o filho de Davi. Quem ele é? Ele é o grande monarca, o monarca poderoso. Quem ele é? Ele é o restaurador dos muros de Jerusalém, também é o restaurador do templo. Quem ele é? Ele é o nosso escape da morte, o nosso redentor que vive como de Jó. Quem ele é? Como diz o salmista no Salmo 23, ele é o nosso pastor. Ou no Salmo 46, ele é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transtornem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, não será abalada. Deus está no meio dela, ajudará ao romper da manhã, pelos que os reis da terra se braveceram. Aí a Bíblia Sagrada nos diz: mas aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que ele tem o poder de tudo. Quem é ele? Como diz o escrito aos Eclesiastes, ele é aquele que tem tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ele é a sabedoria do Deus vivo. Quem é ele? Isaías diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é ele? A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Jeremias que ele é aquele que nos conhece antes que nos formasse no ventre da nossa mãe, e antes que saíssemos da madre, ele nos santificou. Quem é ele? Ele é o Todo-Poderoso, aquele que dá vida a ossos secos. Quem é ele? Ele é o quarto homem da fornalha. Quem é ele? Ele é aquele que pega quem é o mais que está mergulhado no lamaçal de pecado e faz por esposa, como ele fez Oséias fazer, para mostrar para nós que ele é poderoso e infinito em misericórdia. Quem é ele? Ele é o nosso batizador. Quem é ele? Ele é o maravilhoso conselheiro. Quem é ele? Ele é o zeloso da justiça de Deus. Quem é ele? Ele é o sol da justiça. Quem é ele? É aquele que vem em Mateus e nos mostra que ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, a água da fonte da vida, o pão vivo que desceu do céu. Quem é ele? Ele é aquele que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, como diz Paulo aos Romanos. Quem é ele? Ele é aquele que pega o homem, limpa do lamaçal de pecado, dá uma nova vida, faz um novo homem, liberta do jugo da lei. Quem é ele? Ele é aquele que vem arrebatar a igreja, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, que vem para julgar os ímpios em 2 Tessalonicenses. Quem é ele? Ele é, segundo a visão de João, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, sua voz como a voz de muitas águas, seus cabelos são brancos como a lã. Suas vestes são brancas, suas vestes são puras, e na sua coxa tem o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é sobre tudo e sobre tudo. Voltemos ao texto bíblico. Aí Paulo diz que a gente é um vaso de barro, carregando tesouros escondidos. E pensando nesse texto, eu cheguei a uma conclusão. Porque um vaso de barro não é, ou não tem valor pelaquilo que ele é, mas sim pelas mãos do oleiro que o modela. Porque o que tem de precioso no vaso não é aquilo que ele tem por si próprio, mas sim aquilo que Deus pela sua mão coloca dentro do vaso. E existe momento que se torna necessário que o vaso seja quebrado, e muitas das vezes essa necessidade se vê mediante a permissão de Deus para nos mostrar algumas coisas. Por quê? Porque às vezes os vasos se enchem do egocentrismo, de vaidades ministeriais, de competições. E se Deus não quebrar o vaso vai se enchendo daquilo que o oleiro não colocou dentro dele. É por isso que muitas das vezes os nossos cultos se tornam ambientes de disputa. Porque a semelhança de Caim e Abel, se cria uma competição dentro dos nossos cultos.
Porque quem é Caim no culto? Caim é aquele que não preparou a melhor oferta, como Abel. E quando viu Deus recebendo a oferta de Abel, o semblante descai, e ele fica triste, e acende dentro de si o sentimento de competição. E quantos vasos, todos de barro, se enchem do sentimento de competição. O seu irmão está alegrando, o seu irmão está pregando, o seu irmão está cantando, o seu irmão está dando lugar para Deus na terra, só que o seu semblante está caído, porque Deus está usando o seu irmão. Consegue perceber que o vaso tem que ser quebrado para que ele não se perca no meio do caminho? Consegue perceber que se o oleiro não quebrar o vaso, ele vai trilhar caminhos para longe da presença do Pai? Oxalá se a gente entendesse que aqui não é nada por competição, aqui não é nada por vanglória, aqui não é nada por meritocracia humana. Ninguém está aqui porque é bom, ninguém está aqui porque prega muito, ninguém está aqui porque é bom em si mesmo. Quem está aqui é porque a graça de Deus nos enche, é porque a graça de Deus nos preenche. É como diz Paulo, escrevendo Filipenses, no capítulo de número 2, aí ele diz no versículo 3, não façais nada por contenda, nem por vanglória, mas tudo por humildade, tendo cuidado, não só das vossas coisas, mas também das dos outros, para que habite em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens, e sendo a semelhança do homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, de sorte que Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrarão, e toda língua confessará que só Ele é o Senhor, e não para a glória humana, mas para a glória de Deus Pai. É por isso que, sem demagogia alguma, que todos os pastores Isaías que assumir essa tribuna para pregar, pregue 20, 30 vezes mais do que eu, mas que a graça de Deus esteja sobre quem assumir esse microfone, porque não é sobre nós, não é aquilo que eu tenho para oferecer, mas é aquilo que Ele coloca em nós, mediante a sua misericórdia. Quem sou eu para pregar sobre o reino de Deus? Ninguém. Eu sou um vaso de barro, mas aí Deus me pega, Deus me limpa, Deus me lapida, coloca dentro de mim a graça dele e me dá condição de vos pregar esta noite, pela misericórdia, pela graça e pela benevolência de nós. Que caiam por terra as vaidades humanas, que caiam por terra as competições, que caiam por terra o egocentrismo de quem acha que é alguma coisa, e que no nome do Senhor a graça de Deus se revele enquanto cantamos, enquanto pregamos. Permita-me abrir um parênteses. Paulo diz assim: não extinguais o Espírito do Senhor do meio de vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: ora, eu sei que você pode estudar teologia e saber elaborar um sermão, só que tem um porém. Teologia sem a graça é conhecimento de um livro antigo. Então não extinguais do meio de vós o Espírito Santo de Deus. Você pode ensaiar e saber cantar o hino, fazer voz de soprano, saber fazer contralto, voz de peito, só que tem um porém: é simplesmente uma voz bonita, sem a presença do Espírito Santo. Ora, você pode estudar a escala pentatônica e saber tocar um instrumento, só que tem um porém: sem o Espírito Santo de Deus, de nada adianta que o Espírito Santo de Deus flua nas suas mensagens, flua da sua garganta, flua das cordas do instrumento que você toca, das baquetas dessa bateria, e que a graça de Deus e o Espírito Santo do Senhor se revele em nossos cultos, porque não é sobre o vaso de barro, é sobre a graça de Deus. Outro motivo que o vaso precisa ser quebrado pela mão do oleiro algumas vezes
Às vezes Deus quebra o vaso para expressar a luz que Ele tem dentro de si. Às vezes o vaso não está cheio do egocentrismo, mas Deus quebra o vaso dentro de algumas adversidades, para que a luz dentro dele possa brilhar para o lado de fora. É por isso que tem momentos na jornada da fé que a gente passa por alguns getsêmanes, porque Deus precisa quebrar o vaso para que a excelência dele em nós seja manifesta para fora. É por isso que muitas das vezes alguns vasos pregam quebrar, alguns vasos cantam quebrar, alguns vasos oram quebrados. É porque o oleiro quebra o vaso para que a excelência dele em nós seja manifesta para fora. Posso te dizer uma coisa? Aprendi lendo a Bíblia que não existe caminhar na jornada da fé sem se machucar, sem se ferir e sem ser quebrado. Isaías escrevendo o capítulo 43 de seu livro, o capítulo 42, perdão, do verso de número 3, ele diz: porque a cana trilhada ou a cana machucada não se quebrará, nem se apagará o pavio que fumega. Permita-me fazer só uma rápida introdução sobre o livro de Isaías, dividido em 7 sessões de estudo. Se combina na 7ª com a restauração de Israel, dividida em 2 partes, do capítulo 1 ao 39 e do capítulo 40 ao 66. O nome dos 2 filhos de Isaías, Maher Salal Hasbaz e Sear Jazub, dividem esse livro. O primeiro período, do capítulo 1 ao 39, Maher Salal Hasbaz, destruição iminente, quando Deus pega o pecado de Israel, a desobediência, 490 anos, sem guardar o ano sabático, que era do 7º ano, onde eles deviam guardar o ano sabático, 490 anos, desobedecendo a lei de Deus. Aí Deus diz: se não querem me obedecer, eu mando para o cativeiro. 490 dividido para 7, 70 anos de cativeiro babilônico. A destruição iminente, do capítulo 1 ao 39. E a expressão do nome do segundo filho, Sear Jazub, os remanescentes voltarão, do capítulo 40 ao 66. Porque por mais que a situação seja caótica, Deus ainda guarda os seus remanescentes. E é dentro de uma profecia para os remanescentes que voltarão, no capítulo 42, que ele diz no verso 3, que a cana trilhada não quebrará, e nem se apagará o pavio que fumega. Aí cabe a aplicação. O que é a cana trilhada? A cana machucada que não se quebrará. A cana aqui não é cana de açúcar, porque ela não era cultivada nos termos de Israel, nem da Síria, nem do Egito. A cana aqui era uma planta canícia, de um caule oco e grande, escusado para fazer instrumentos de medição. E por que ele era trilhado? Ou por que ele era machucado? Pelas tempestades, pelo sol, pelas rodas da carruagem e pelo trote dos cavalos, porque ele era plantado à beira do caminho. Então ela era machucada, seja pelo sol, seja pela tempestade, ou seja pelo trote dos cavalos ou as rodas da carruagem. Ainda não entendi. Sabe o que é caminhada com Cristo, e sabe o que é ser um remanescente? É ser machucado, seja pelas rodas da carruagem, seja pelo trote dos cavalos, seja pela tempestade da vida. Eu não sei aquilo que te assola, eu só sei que a planta é machucada. Eu só sei que muitas das vezes o diabo diz: a planta está tão machucada que ela não se levanta mais. Eu sei que muitas das vezes a angústia é tanta, a tristeza é tanta, a decepção é tanta, as tempestades são tantas, que você para e diz: mas eu estou tão machucado, a planta está tão trilhada, que não tem condições de continuar. Senhor, eu estou desiludido do ministério, não consigo mais pregar, não consigo mais cantar, não consigo mais adorar. E por que isso acontece? Porque assim é a jornada do crente, feito de trilhas, feito de machucados. E o que a gente faz? Se gruda na promessa de Isaías: a cana trilhada não se quebrará. E por que não se quebrará? Porque por mais que o diabo esteja dizendo: a planta está arrancada e a planta vai se quebrar, Deus se coloca de pé no trono para dizer: a planta que eu plantei eu preservo, porque quem plantou foi Ele. Ele não é Deus de histórias inacabadas e nem de histórias pela metade. Aí vem Paulo escrevendo Filipenses capítulo 1 e versículo de número 6: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminar. O diabo pode se levantar, mas ele se levanta para cair, porque quem plantou a planta a preserva. Não são as tempestades, não são as aflições que parará a igreja, porque Deus está conosco.
E o pavio que fumega, ele também não se apagará. A gente está vivendo 114 anos da Assembleia de Deus. E fazendo a aplicação sobre a igreja, a Assembleia de Deus como uma planta também foi machucada. Quantas escândalos que surgiram no meio da Assembleia de Deus. Feridas abertas. Quantos homens de Deus que a gente se espelhava, que se perderam no meio do caminho, abrindo feridas na nossa Assembleia de Deus. São 114 anos. E se a gente olha para a Assembleia de Deus hoje, a gente vai ver que a planta está machucada, que a planta está ferida. E a gente vai ver que o pavio está fumegando. Porque muitos dos nossos cultos não é o pavio queimando mais, mas é ele fumegando. Fumegando aqui é o potencial de pegar fogo, mesmo sem ter fogo. Às vezes os nossos cultos são só fumaça, sem o fogo de verdade. Porque a gente está acostumado a viver a aparência de um homem de Deus, sem a essência. Quantos vasos de barro vivendo de aparência, sem carregar a excelência de Deus por dentro. Quantas pregações sem a presença de Deus. Quantos cânticos sem Deus. Quantas orações que não são ungidas pela presença do Espírito Santo. Sabe o que a gente tem vivido? A gente tem vivido a era das máscaras. Mas sabe o que me alegra? É que lendo a Bíblia eu percebo uma coisa. Malaquias, capítulo de número 3 e verso de número 18. Ele faz separação entre os que são e os que não são, entre o justo e o ímpio. Então a máscara vai cair, as aparências cairão, e Deus revelará quem é e quem não é, porque Ele tem poder lá em cima para mostrar pra gente que não adianta ter a aparência de um bom pregador se não carrega essência por dentro, que não adianta ter a aparência de bom cantor se não carrega essência por dentro, porque o que vale é a presença de Deus. Chega de técnica sem presença, chega de saber pregar sem presença. Que no nome do Senhor nossas mensagens sejam ungidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que no nome do Senhor os nossos cânticos sejam ungidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Chega de vida de aparência, chega de sermos a semelhança de Acabe, naquela guerra que uma flecha, não de direção humana, mas de direção divina, atinge a juntura do seu cinto, e a Bíblia diz que seguram ele num carro, em pé, durante toda a tarde. O sangue está escorrendo, mas a aparência de quem está vivo. Não, a gente não tolera pessoas que com a aparência de quem está vivo, firmados em cargos, firmados atrás de microfone, firmados atrás de aparência. Que no nome do Senhor, quem morreu ou é ressuscitado pelo poder da palavra ou é enterrado. Que no nome do Senhor a palavra ressuscita quem está morto, e a gente deixa de viver essa vida de aparência. Mas o pavio que fumega não se apagará. Deus não deixará se apagar a chama que há 114 anos queima na Assembleia de Deus. Porque o Deus que acendeu o pavio continuará soprando sobre as nossas vidas. Não são mensagens com egocentrismo humano que vai manter a gente de pé, mas ainda é o joelho dobrado dos remanescentes. A pregação verdadeira dos verdadeiros pastores e a unção dos homens de Deus que ainda oram de madrugada. Sabe, como o pavio que fumega ainda continuará queimando. Não é com pastores que iludem a gente na internet com um falso sermão, mas ainda é com homens que carregam a marca indelével da oração, que ainda dobram os joelhos de madrugadas para dizer: Senhor, não deixa a chama se apagar, não deixa essa geração morrer, não deixa que a graça se esvaia, mas que no nome do Senhor a tua presença não se aparta do nosso meio, porque sem a tua presença não somos nada. A gente é os vasos, mas precisamos da tua graça, irmão. Conclua a mensagem. Como vasos de barro, precisamos entender outra verdade. E qual verdade? Se voltarmos para a vida de Caim, entenderemos uma coisa. Um dos motivos que faz Caim matar Abel é não ter o poder de controlar, de amarrar
os seus desejos carnais. Como vasos de barro, precisamos entender a nossa total dependência do Espírito Santo de Deus. Precisamos começar a entender que nenhum homem domina esse metro quadrado do altar. Tudo aqui é pela dependência do Espírito Santo de Deus. E não tem como um vaso de barro, dependente do Espírito Santo de Deus, fazer aquilo que ele acha que é certo. Não é os meus desejos que permeiam o verdadeiro Evangelho. E eu não vim aqui fazer você pular, eu só vim fazer você entender uma realidade. O verdadeiro Evangelho é confronto para crente verdadeiro. E que no nome do Senhor, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, ainda brame no coração de crente: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé que há no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que a gente está vivendo? A era do casamento com Deus, sendo amante da carne, noiva do Cordeiro, mas amantes do mundo. E que no nome do Senhor Jesus Cristo a gente entenda a verdade do Evangelho. Gálatas capítulo 5, versículo 17: é carne contra espírito e espírito contra carne. Não dá para fazer meus desejos carnais e continuar sendo dependente do Espírito. Quer voltar a ver o manifestar da graça de Deus? Quer voltar a ver os dons espirituais revelados sobre nós? Quer voltar a ver a graça de Deus de forma plena no meio da igreja? Está na hora de aprender a amarrar os desejos carnais, a crucificar a carne, a transpassar a carne, a mortificar a carne e começar a viver pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que o texto diz no capítulo 4. O pecado já é a porta, cara. Basta-te dominar sobre ele. Lembra que o Tiago escreve no capítulo 1, no versículo 14, que a gente cai em tentação por fruto das nossas próprias concupiscências? É Deus ensinando para cair. Se você não consegue controlar seus desejos, você vai cair em pecado. Porque tem muitos cultos carregados e de influências satânicas no nosso meio, de uma resistência maligna, por causa que a gente não consegue dominar a nossa carne. Abre brecha para o pecado e começa a ser dominado pela pressão do maligno. Então que no nome do Senhor Jesus Cristo, como vaso de barro, a gente a entenda e comece a ser dependente do Espírito Santo de Deus e comece a crucificar a carne com Cristo. Porque eu não posso mais viver a partir do momento que eu aceito Jesus, mas é Cristo vivendo em mim, é a dependência do Espírito em mim. Pode orar para a igreja? Se coloca de pé para a gente concluir a mensagem. Eu quero fazer uma oração para a amada igreja e devolver o microfone. Se os irmãos ou algum jovem quiser vir na frente para receber a oração, sinta-se à vontade.